Mateus 25, de 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez o quê? Um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse... Foi ele que disse, tá bem? Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que texto pesado. E Jesus pegou duro. Mas Jesus pega duro às vezes e falou algumas palavras assim meio pesadas mesmo, para que o povo entendesse. Irmãos, a primeira frase desse texto que é: o reino dos céus é semelhante a... Então preste atenção. O reino de Deus é semelhante a isso. Entenderam? Então o que acontece na parábola tem que acontecer no reino dos céus. Então é para mim, é para você. Agora a gente tem que entender essa palavra. No reino dos céus, isso acontece. E aí ele diz, é como o Senhor que deu 5 talentos, 2 talentos, 1 talento e partiu, foi embora. Não abandonou. Houve uma separação momentânea, certo? Mas ele não abandonou. De quem eram os bens? Vou perguntar, de quem eram os bens? Ele deu para eles? Para os servos? Não. Os talentos não são dos servos. E servo é servo. Presta atenção. A primeira coisa que você aprende aqui é capacidade. O Senhor, e vamos colocar como Senhor Jesus Cristo, Deus, o nosso Senhor, Ele te conhece, irmão e irmã. Ninguém ficou zangado aqui, ele recebeu 5, eu recebi 2. Não houve isso, certo? Porque a Bíblia é bem explícita, Ele deu segundo a sua capacidade. Eu fui professor de Sociologia e Filosofia até pouco tempo atrás, no ensino médio. Imagina, essa gurizada toda. Gurizada vocês não conhecem esse termo. Essa meninada toda do ensino médio. Não é fácil dar aula para eles não, irmão. Na escola pública, do jeito que está hoje, terrível. Mas estávamos lá, ensinando filosofia e sociologia e nas entrelinhas Jesus Cristo. Eu dava uma atividade, eu falei, gente, por favor, o caderno aberto, eu quero a caneta pronta, todo mundo prestando atenção, quer dizer, todo mundo não, né? Que a gente sabe que nem todo mundo presta atenção. Quando eu falei isso, aí todo mundo prestou atenção. Eu tenho R$1 milhão para dar para cada um, certo? Aí todo mundo, ei, professor. Falei, vou dar R$1 milhão para cada um.
Escreva nesse caderno o que você faria com R$1 milhão. Escrever. Depois eu fui pedindo para cada um. E eu traçava uma linha no quadro, e eles iam falando, eu vou comprar um casão. Um disse lá, eu vou comprar uma casa na praia com uma varanda linda, maravilhosa, tal, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ok. Eu desenhei na lousa, a maioria eram fracassados. A minoria tinha cabeça. Tem gente que não é fiel nem com R$100, nem com R$20, você coloca na mão e ele faz besteira. Quanto mais colocar R$1 milhão. Hoje as pessoas querem ser ricas, mas elas não sabem administrar. Nem o pouco que elas têm na mão. Deus é esperto. Deus sabe quem você é. E eu não estou dizendo aqui que aqueles meus alunos não tinham capacidade. Eles tinham capacidade, só que eles não estavam com cabeça para investir R$1 milhão naquilo que pudesse garantir o resto da vida deles. Certo? Eu falei, tá bem, criatura, então você compra aquela casa e fica o resto da sua vida naquela varanda, comendo a casa, comendo a areia, comendo... Deus conhece a nossa capacidade. Irmãos, quando ele falou talento, ele fez um absurdo tremendo. Um talento é 6 mil denários, você tem que trabalhar 18 anos para conseguir um talento. Eu estou falando da Bíblia. Um talento é uma quantidade enorme, muito grande. Mas a salvação é uma pérola, é ou não é? Que o pessoal sai para comprar essa pérola. É um tesouro ou não é? Que o cara compra aquele terreno para ter aquele tesouro. A salvação é uma coisa linda, preciosa, é a coisa mais preciosa que nós temos. Jesus Cristo é o talento, é a coisa mais linda que nós temos. Jesus exagerou? Porque o Senhor, Ele dá coisas preciosas aos seus filhos. Ele dá salvação. Ele dá o seu Espírito Santo. Acabei de falar que eu fui batizar com o Espírito Santo aos 18 anos. Apesar que eu tenho que ser cheio sempre do Espírito Santo, né? Atos ensina a gente que os apóstolos foram cheios várias vezes. A gente também não é daquela doutrina que foi batizado, já deu, né? Não. Coisas lindas, preciosas, talentos que Deus dá, mas Ele conhece a capacidade de cada um. E Ele te conhece. Isso é uma expressão de amor, você pode não entender, mas dar segundo a sua capacidade é uma expressão de amor, porque Ele te entende. E há coisas que Ele entregou para o irmão Moisés que Ele não entregou a mim. E eu e o irmão Moisés vamos edificar a igreja de Cristo com os talentos que Deus nos deu, amém? Então, aqui, a capacidade é algo tremendo. Só que no versículo 16, existe uma palavrinha na sua Bíblia, não sei se aqui não foi passado, mas talvez na sua Bíblia, no versículo 16, tem uma palavrinha que atrapalha todo mundo entender esse texto, irmão. Em português. Eu fui ver na Bíblia espanhola, porque eu estava lá na Argentina essa semana, e lá não tem essa palavra imediatamente, mas o texto original, ele tem esse sentido. A palavra imediatamente no versículo 16, ele saiu, tem na sua Bíblia, irmão? Não tem a palavra, não tem. Alguém tem aqui a palavra imediatamente? Tem algumas versões que tem isso, tem algumas versões que tem. Mas o sentido do texto é que aquele servo, ele foi tão pronto que ele saiu logo para conquistar. E essa versão que diz imediatamente, ela complica muito mais. Mas por quê, pastor? Porque o povo pensa que esses servos foram e ganharam mais 5, na boa, assim, rapidinho. Irmão, para ganhar um talento, até aquele que ganhou um talento, ele ficou bobo de ver, era muita coisa, era muita coisa. Agora tenta reproduzir muita coisa, rapidamente.
em se falando de tesouro. Nem o Trump, que ele, né, tinha um programa lá há anos atrás na televisão americana que ele reproduzia dinheiro. O que nós aprendemos é que a atitude deles, dos servos que foram reproduzir talento, essa atitude é que é mais importante. E não os resultados. Por quê? Eles tinham identidade. Eles sabiam que eles eram servos de quem? Do Senhor. Eu sou servo do Senhor. Meu Deus, meu Senhor me entregou 5 talentos, é uma fortuna. O outro, caramba, 2 talentos já é uma fortuna. O outro também, um talento é uma fortuna. Só que esses 2, eles entenderam qual era a identidade deles. Identidade gera motivação. Você fala assim, fala de Jesus. O cara não está orando durante a semana. Você fala com um crente carnal? Porque crente carnal, do lado de quem é batizado com o Espírito Santo, é uma desgraça, né? Porque um está pegando fogo, o outro está frio pra caramba. Aí você pede para crente assim, fala de Jesus. Ah, eu tenho que falar de Jesus. O cara não ora durante a semana inteira. O cara não lê a Bíblia. Não se preocupa, não vive aquela vida de consagração. Ele vai falar o que de Jesus, irmãos? Mas quando o crente é fervoroso e sabe que recebeu preciosidade de Jesus Cristo, ele é feliz e ele sabe o Senhor que ele tem. Eu vou servir esse Senhor. A situação está ruim, eu vou servir esse Senhor. Olha que eu estou com doença, mas Deus vai glorificar o nome dele nessa doença, você vai ver. Crente que é crente, trabalha sem você pedir, porque ele sabe da identidade dele, ele é servo, ele está ciente de que os talentos não pertencem a ele, pertencem ao Senhor. E ele acreditava no seu trabalho. Esses servos, eles acreditavam, eu vou reproduzir. Caramba, mas você não pode reproduzir nenhum talento, caramba. Mas eu vou reproduzir. Irmãos, eu falei para vocês, quando nós chegamos em Portugal, era para começar o Instituto Bíblico Nazareno Português. Chegamos em Lisboa, na casa do nosso diretor de campo da Europa Sul, e ele disse, pastor Natanael, temos que falar com o irmão porque os planos mudaram. Naquele português, bem português. E eu, que foi, pastor Duane? Os irmãos vão ser enviados para Braga. Ok, para Braga. E também vão começar o Instituto Bíblico. Peraí. Eu vou morar em Braga, lá no norte do país, e vou começar o Instituto Bíblico em Coimbra e Lisboa. Ok, Filipe foi levado, né? De um lugar para outro, rapidinho, né? E eu pensei que Deus ia nos dar essa unção também, mas não deu. Enfim, nós fomos enviados para Braga para começar a igreja e começar o Instituto. Mas começamos a igreja. Chegamos lá em junho. 3 pessoas na igreja. Já é uma congregação. Amém, graças a Deus. Começamos a trabalhar com essas pessoas. Chegou julho. Tchau, pastor. Boas férias. Tchau, pastor. Boas férias. É porque em Portugal chega julho e agosto todo mundo vai para a praia, irmãos. Quem tem condições, essa família passava... E eu conheço, e tem muitos portugueses que passam 2 meses na praia. Julho e agosto. Porque podiam, né? Veja só, quente, mas quente, pensa, Braga estava fervendo. Eu e Rita acabamos de casar, 2 semanas depois estávamos no campo missionário, trabalhando com 3 pessoas, até os membros foram embora. E a gente não tinha mais ninguém. E tivemos que esperar chegar setembro para começar o trabalho outra vez com as pessoas. Mas o que a gente fez? Vamos conhecer a cidade, vamos conhecer o açougueiro, vamos conhecer o padeiro, vamos conhecer... Nós entendemos que a nossa obra ia ser muito difícil. Mas eu lembro de um dia que nós dobramos os nossos joelhos e abrimos em Eclesiastes 9:10, que diz assim, tudo que vier às tuas mãos, faze-o conforme as tuas forças.
Amém, Jesus? Amém. Deus não despreza os humildes começos. Jesus, se é para começar aqui em Braga com ninguém, é com ninguém que a gente vai começar. Graças a Deus a igreja de Nazareno de Braga está lá. É uma bênção. E Deus fez coisas tremendas em Braga. Porque o servo do Senhor sabe muito bem que a sua capacidade também vem do Senhor. Porque reproduzir riquezas não é fácil. Agora, o versículo 19 coloca as coisas nos seus devidos lugares. Porque eu disse que a palavra imediatamente que aparece em algumas Bíblias confunde o sentido do texto. Mas o versículo 19 nos ajuda a entender. Porque diz assim, depois de muito tempo o Senhor retornou. Ah, tá. Então reproduzir 5 talentos e mais 5 não é de uma noite para o dia? É verdade. Leva tempo. O tempo é um elemento muito importante, muito importante. E eu digo para os irmãos que são ansiosos aqui, é muito fácil ser fiel no curto prazo, não é? Você pega um crente que aceitou Jesus Cristo, tem o tesouro no seu coração, é feliz, mas começa a vir luta, vem luta, vem luta, vem luta. Mas eu pensei que a vida cristã era uma benção. É uma benção, irmão, na luta. No meio da luta é uma benção. Aí começa a desanimar, porque é no tempo, é na dimensão do tempo, que Deus vai te provar. Não é no curto prazo. O evangelho do curto prazo é uma desgraça para a igreja evangélica no Brasil. Porque hoje Deus vai fazer. Eu tenho uma pessoa na família que é um pastor e ele faz isso. Ele faz campanha toda semana. Porque hoje Deus vai fazer. E o pessoal, amém, aleluia, glória a Deus. Na semana seguinte, porque hoje Deus... Peraí, Deus não fez na semana passada? Ele precisa fazer essa semana outra vez? E as pessoas, elas estão vivendo, pedindo coisas a Deus em curto prazo. Crente de curto prazo é um perigo. Fidelidade de curto prazo é um perigo. Ninguém quer criar uma vaca desde quando ela é bezerrinho, até ela ficar adulta para tirar leite dela. Todo mundo quer ir no supermercado comprar o litro de leite. E tem criança acreditando que o leite sai do supermercado. Não sai da vaca. Nós estamos criando uma geração de filhos que querem tudo para agora, ou para ontem. E estamos criando uma sociedade ansiosa. E aí a criatura vem para dentro da igreja, conhece Jesus Cristo, mas continua ansioso para que Deus faça a coisa no seu tempo. Vivemos em uma época em que as pessoas juntam alguns elementos da vida cotidiana no micro-ondas da modernidade e há conquistas rápidas, mas aparentes. O Facebook mostra todas essas conquistas. Está todo mundo sorrindo no Facebook. Mas quem está vendo o Facebook está chorando porque não consegue aquela felicidade. Porque o Facebook ele mostra o mundo das conquistas rápidas. Leva tempo para construir ministério. Leva tempo para investir conhecimento bíblico e teológico. Tem crente que não leu a Bíblia ainda? Tem crente que não conhece a Bíblia? Irmão, para ler você precisa gastar tempo. Se eu, como professor do ensino médio, só lido com alunos que não leem, não gostam de ler, você dá um textinho de Durkheim, eles ficam malucos. Você dá um textinho de Max Weber, eles ficam... Aí pede para crente ler a Bíblia. Aí ele fica no Salmo 91 durante o ano inteiro. Porque é mais fácil, é para entender mais. Você manda ele para Malaquias, né? Pastor, é muito chato Malaquias.
mas não conhece. Leva tempo para você se desenvolver como cristão maduro. O Senhor não voltou logo. Ele levou tempo, maturidade, credibilidade, honestidade, vida santa. Leva tempo. São processos na nossa vida. Que o terceiro servo não entendeu. O que ele fez? Enterrou num buraco. Eu estava com medo e eu escondi o seu talento num buraco. Qual o problema desse servo? Identidade. Eu não disse lá atrás que identidade gera ação? Eu sou isso, então eu faço isso. Esse cara aqui tinha um problema de identidade. Ele não tinha intimidade com o Senhor. Você viu a palavra que ele falou para o Senhor quando o Senhor chega? Não foi nem o Senhor que começou a falar, foi ele. Ah, Senhor! E aí começou o lambe-botas, como nós dizemos em Portugal. Aquele puxa-saco que vai dizer o seguinte: o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Ele começa a falar do Senhor. Eu sei que o Senhor é muito exigente. Quer dizer, ele quis mostrar uma ética e uma moral para o Senhor, como se ele fosse muito preocupado. Mas depois, ele revelou qual era a relação com o Senhor. Eu tive... O que ele teve? O que ele teve? Medo. 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 Há cristãos com medo ainda. Medo de coisas. Ai, eu tenho medo de barata. Mas eu tenho medo que aconteça isso, eu tenho medo que aconteça aquilo. Quando você vê um crente falando desse jeito, preste atenção. Ele deve estar escondendo alguma coisa no buraco. O medo foi tão grande que dominou a sua vida. Mas 1 João 4,18, nós encontramos esse versículo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu vou contar uma experiência rapidinho, apesar que o nosso tempo já foi. Quando eu comecei a orar, quando eu tinha 18 anos, que eu vivia uma vida na igreja, mas a igreja não estava em mim, né? Eu vivia uma vida muito carnal. E as minhas irmãs foram batizadas no Espírito Santo. Volto a dizer, não existe coisa pior do que você colocar um crente batizado no Espírito Santo do lado de um crente carnal. Porque incomoda o crente carnal. E eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar, o diabo começou a aparecer para mim. Sabe quando o diabo começa a te assustar com coisas? Barulhos, coisas assim. E eu dormia sozinho num quarto separado da casa. E eu tinha medo. Mas eu continuei a orar. Quando Deus me encheu completamente o meu coração, quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida, quando eu fui plenamente cheio, quando o diabo apareceu, meus irmãos, você começa a ver de outra maneira, porque você sabe que Jesus te ama e está ali, você tem uma presença tão linda e preciosa do Espírito Santo, que eu comecei a falar com o diabo: sai daqui sem vergonha. Um dia, literalmente, Satanás, um dos demônios, seguiu-me da escola até em casa. Várias vezes ele me provocou com várias coisas sobrenaturais. Coisas saindo do lugar. Eu não vou contar aqui os detalhes, é uma experiência bastante pessoal, mas eu tinha certeza que era o demônio.
E eu voltei para trás e comecei a falar com ele. Com uma calma, mas com uma autoridade. Dizendo, aqui não. Aqui você não vai entrar, nem vou me assustar mais. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nunca mais. Nunca mais não. Eu lembro que nós, como grupo de evangelismo do seminário, estávamos no seminário, e eu inventei de comprar uma mágica, para fazer mágica para criança, para gente, porque existe hoje, você consegue fazer alguns truques para explicar como o pecado age na vida das pessoas. Não sei se você já viu, no YouTube tem. Mas onde é que eu, falta de sabedoria, fui comprar essa mágica? Na Casa das Mágicas, em Campinas, ali perto do Terminal Central. Aquilo é um manto de demônio. E eu comprei aquela porcaria de mágica na boa intenção. Naquela noite, eu levei para o meu quarto do seminário. Naquela noite, o demônio se manifestou naquela mágica. Eu tive que levantar à noite, pegar aquilo e queimar e jogar longe. Irmãos, por que eu estou dizendo? Eu não quero criar aqui essa... Mas há crentes, muitas vezes, têm medo. E o medo na sua vida não é um bom sinal. Se você já aceitou Jesus Cristo e tem medo no seu coração, é porque está faltando consagração na sua vida. Os fariseus também esconderam a palavra, lembram? Eles esconderam e Jesus os criticou. Quando nós temos um relacionamento com Jesus muito profundo, nós não temos medo, nós não escondemos as coisas. Eu gostaria de convidar o grupo do louvor que chegasse até aqui à frente, e eu gostaria que nossos irmãos ministrassem a nós uma música. Eu gostaria de terminar esse tempo perguntando, presta bem atenção. Eu falei sobre a Igreja Nazarena, uma igreja missionária, e eu poderia contar tantas histórias de missionários. Eu conheci pessoas, missionários da Igreja Nazarena, que foram banidos da sua família, em Bangladesh, por aceitarem Jesus. Eles não tiveram mais direito a nada, nada da herança dos pais, nada. Eles foram banidos, por amor a Cristo. E tantos outros que foram mortos. Mas eu também terminei este culto, esta mensagem, falando sobre esse texto em que o Senhor entrega talentos. Eu, sinceramente, não sei quantos talentos Deus já te entregou. Coisas preciosas que Deus colocou nas suas mãos. Mas eu sinto de dizer que talvez aqui dentro existam pessoas que já enterraram algumas coisas. Se não enterraram, estão no processo de enterrar coisas preciosas que Deus já deu um dia para você. E o tempo está passando. Um dia o Senhor vai voltar. Ele não vem com esse Senhor todo duro, todo, olha, eu te dei, quero de volta. Jesus tem graça nas nossas vidas. Mas eu gostaria de chamar a tua atenção. Talvez você esteja enterrando coisas lindas e preciosas que Deus tem te dado. Às vezes por medo. Eu não sou capaz. Mas você sabe que Deus te deu. Mas você acha que não é capaz. Isso nunca vai acontecer. E aí deixamos de viver vidas consagradas a Deus e enterramos coisas preciosas. Para aqueles que estão enterrando ou já enterraram, eu suplico, fale com Jesus nessa noite. E para aqueles que nunca receberam um talento, aqueles que nunca tiveram uma experiência com Jesus Cristo, eu digo,
Vale a pena. Vale a pena, porque as coisas preciosas que Jesus nos dá são preciosas demais para ficar só conosco. Vamos ficar em pé.